Olá, meus amigos, grande, fraterno, carinhoso abraço a todos. Estamos de volta e é bom tê-los de volta comigo aqui em mais um vídeo, tentando mostrar para vocês um pouquinho mais, cada vez mais um pouquinho deste lindo país que vivo e que amo, Portugal. Ah, Tenho postado alguns vídeos, mas eu acho que pequei com um detalhe. Eu não passei para vocês o intuito de fato desses vídeos. Se passei, me passou batido também, porque eu também não lembro de tê-lo feito. Mas acontece o seguinte: eu sempre amei a história de Portugal, eu sempre tive a impressão. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou ser muito sincero com vocês que me acompanham, já estão me dando o privilégio da companhia de vocês neste canal, sem nenhuma pretensão. Eu simplesmente queria compartilhar com vocês a minha alegria e o conhecimento que eu adquiri estudando este país. Deve ter um problema com ventania, né? Mas é que está ventando muito. Apesar desse solzinho que vocês estão vendo aqui, agora, neste momento, 20 graus. Deliciosos 20 graus com um solzinho de... Sabe aquele solzinho que parece lâmpada de geladeira? Ilumina, mas não esquenta? Pois é, mas eu estou aqui para pegar um pouquinho do sol, porque se eu for para a sombra ali, o frio aumenta. E aqui é a orla, está todo mundo passando por aqui. Depois eu vou mostrar, vou dar um take para vocês, mostrar para vocês aqui. Mas voltando para o assunto, eu sempre tive a sensação, me abrindo com vocês, eu sempre tive aquela sensação de estar vivendo numa época errada, no tempo errado. Eu nunca me acostumei muito com as coisas no Brasil. Tudo eu achava esquisito. Assim, eu achei que eu tenho quase certeza absoluta que fui uma criança um pouco esquisita, para não dizer bastante. Mas enfim, o que acontece é que eu nunca me acostumei com nada, eu sempre achei tudo muito esquisito. Parecia que eu estava vivendo numa época que não era minha, como se eu tivesse nascido fora do tempo, como se eu tivesse vivido em outro tempo e tivesse caído de paraquedas esse. Enfim, o que acontece é que um dia eu fui no museu e gostei demais e senti uma coisa diferente, como se eu já conhecesse um pouco daquilo ali. Eu sempre gostei então de coisas antigas, tudo que era antigo me atraía, me dava um prazer diferente. Estar num local com coisas antigas, tocar em coisas antigas, ver coisas antigas, eu sempre gostei muito. O que acontece é que um dia, num vídeo ou em filme, eu não lembro exatamente como foi, mas eu lembro que eu conheci Portugal e me encantei e comecei a pesquisar mais e tive aquela impressão de já conhecer. Eu tive o mesmo sentimento, a mesma sensação que tinha quando entrava no museu, quando tocava alguma coisa antiga. E Portugal fica no velho continente. Então eu resolvi estudar a Europa, aprender um pouco mais sobre a história de Portugal e a história desse país. Há quase 5 anos estudando, desde a fundação com Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, até o último rei de Portugal, Dom Manuel II. A proclamação da República Portuguesa aconteceu em 1910. E aí é um detalhe: a República Brasileira foi proclamada em 1889. 1889. A proclamação da República Portuguesa só aconteceu em 1910, bem depois da proclamação da República no Brasil. Um detalhe, um fato histórico. Mas enfim, voltemos. Então eu estudei desde do primeiro rei ao último rei de Portugal. Lhe digo todos os reis de Portugal. Isso a gente vai fazer em outros vídeos, quando eu estiver mostrando a história de Portugal, os locais, e a gente vai falar sobre os reis de Portugal. Na proclamação da República veio o período militarismo, chamado de salazarismo, por causa do Salazar, e depois o golpe militar com a Revolução dos Cravos, chamado Dia da Liberdade, o 25 de abril de 1974, até os dias atuais. Em setembro houve as eleições autárquicas, que é como se elegesse os prefeitos das cidades, os governantes das cidades, as autarquias aqui chamadas. As eleições autárquicas aconteceram em setembro. E existe o orçamento do Estado, aquele orçamento que o governo faz, a projeção do que pode ser feito, o que vai ser gastado para o ano seguinte. Isso foi apresentado à Assembleia da República para ser votado pelos deputados. E os deputados de Portugal vetaram
que chumbaram, reprovaram o orçamento, ou seja, ele não foi aprovado. Por conta disso, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa dissolveria a Assembleia da República para convocar novas eleições, para a eleição de um novo primeiro-ministro, para que se fizesse um novo orçamento, e assim aconteceu. Então as eleições legislativas que estavam previstas para mais adiante foram antecipadas, e aí o que aconteceu? O resultado, o partido do primeiro-ministro Antônio Costa, doutor Antônio Costa, o PS, ele teve mais votos, foi reeleito e ele foi conduzido de volta ao cargo de primeiro-ministro desta nação. Mas enfim, esse é só um panorama rápido para vocês entenderem um pouquinho que eu conheço da história de Portugal, da fundação com Dom Afonso Henriques, ao último rei Dom Manuel II, até o período republicano que vivemos até então. Eu vou contar essa história toda para vocês, mostrando cada ponto desse país, cada ponto cada lugar, cada sítio deste local, deste país lindo que aprendi a amar. Enfim, mas eu vou contar toda essa história para vocês depois com calma. Mas a ideia, como falei, de fazer esses vídeos foi de apresentar para você que sempre gostou, você que já teve a ideia, a pretensão de viver na Europa, de viver em Portugal, sem conhecer o país, sem conhecer nada da história. Se você já gosta de Portugal, você já gosta deste lugar, deste país, sem conhecer muito da história, a ideia é que você possa conhecer um pouco mais da história de Portugal. E conhecer a história de Portugal por alguém que conhece um pouquinho, vendo. Então minha intenção foi compartilhar com você e com vocês, cada um de vocês aí, um pouquinho do conhecimento que eu adquiri nesses anos de estudo sobre a Europa e sobre Portugal, mostrando a vocês o país, para que vocês vejam as belezas de Portugal, não só os pontos turísticos, mas cada ponto, cada lugar, junto com a história desse país, com a sua fundação até os dias atuais. A minha intenção com cada vídeo é mostrar para você um pouquinho mais de Portugal, um lugar, o que aconteceu naquele local, não um ponto turístico, mas a importância daquele lugar para a história de Portugal, a importância daquele lugar dentro da história, dentro do desenvolvimento de Portugal. Que contributo, se fala contributo em Portugal, tá? Não estou falando errado não. Aí seria que contribuição, que contributo aquele lugar deu para que se desenvolvesse o Portugal, a nação portuguesa. Então assim, a minha ideia é essa, é mostrar para você, fazer vídeos mostrando, contando a história de Portugal, mostrando cada concelho, cada lugar, cada distrito, e contando a história, o que aconteceu ali, que feitos os reis tiveram, que importância aquele lugarejo, aquele vilarejo, aquele sítio, aquele lugar teve, os personagens que dali saíram, os vultos históricos, as pessoas comuns. Eu pretendo falar, inclusive, vocês vão me acompanhar conversando com portugueses, aprendendo com eles a história deles. Tá ok? Tá ok? Meu Deus, esse tá ok tá horrível, se é que vocês me entendem. Mas enfim, é isso. Cá estou eu. E vamos juntos nessa jornada neste canal, sem pretensão nenhuma, afinal de contas, isto é Portugal. Beijo e grande abraço a todos.